e eu não podia pegá-lo de outra maneira que não indo lá buscar, ou que indo lá ter acesso, e eu queria ter acesso. Como eu já estava frequentando a instituição por conta do trabalho, eu entendo que há uma questão ética nisso tudo aí. Eu queria saber se eu posso postar essa foto que eu estava lá, ou é melhor não no meu relatório, ou porque assim, eu fui porque eu já ia mesmo, entendeu? Não exatamente para o estágio. E acabou que já aconteceu tudo, eu já folhei o PPI, aí naquele momento nós digitalizamos o PPI, porque até então esse documento era só ali, né, daquela maneira. Eu perguntei se eu podia levá-lo emprestado, a instituição não permite que o PPI saia da instituição. Então, aí eu precisei ir até lá para digitalizar o PPI e também para outras funções que não do estágio. Aí eu queria só tirar essas dúvidas. Qual é a dúvida sua? A minha dúvida é se eu posso postar uma foto que eu estava lá presencialmente no meu relatório de estágio. Bom, eu vou dizer a você o seguinte, é minha opinião. Eu não vejo, vamos dizer assim, justificativa para esta foto constar no relatório. Como o IFE não está reconhecendo atividades presenciais, nem está autorizando atividades presenciais, eu vejo que não há espaço no relatório para esta imagem. Ingrid, você pensa ok. É porque eu vi também até fotos assim de alunos em reuniões síncronas, constando no relatório de estágio. Então, assim, dessa maneira, se do tivesse... seu... Não, do MPET. Se tivesse sido online essa reunião, poderia constar, mas como ela foi presencial, então é melhor não colocar. Sim. Ok. E lembrando que, para a gente utilizar foto, a gente precisa de autorização para uso de imagem. Não é o aceite. Sim. Entendeu, Inclusive, a equipe de marketing da instituição me disponibilizou várias fotos. Em uma dessas fotos, que contempla a sala de lutas da instituição, tem alunos. E aí eu perguntei sobre esse direito de imagem, e aí a minha coordenadora falou que não tinha. E aí eu gostaria de saber se, colocando tarja preta, né, todos os rostos, eu posto ou é melhor não postar? Eu acho o seguinte, que a gente colocando... Primeiro que não é um documento público, isso é um documento privado. Mas mesmo assim, eu vou te dizer, eu não vejo necessidade da foto. Porque o que acontece? Você vai lá, descaracteriza o rosto. Mas existem pessoas... Vamos dizer, então eu coloco uma foto de Maria Clara lá no meu Instagram e boto uma florzinha no rosto. O rosto não é de Maria Clara, mas a imagem é de Maria Clara. Eu não tenho autorização para usar a imagem, e a imagem não é só o rosto. Entendi. Então, eu vou retirar 3 imagens. A que eu fiz presencialmente, essa que eu coloquei tarja preta no rosto das pessoas que estavam participando ali de uma aula de judô, possivelmente, e uma que o marketing me forneceu de um laboratório, que tem uma pessoa assim no microscópio também, que estava mostrando toda a parte estrutural da instituição. Então, eu retirarei. Obrigada. Mas são questões pessoais, é uma visão pessoal e a minha interpretação da legislação. Sim, mas é uma orientação que a gente tem que seguir, né, professor? Afinal de contas, vocês estão à frente da disciplina, então acho importante consultar. Então, mas... Quer comentar, Ingrid? Quer complementar? Eu acho pertinente o que você falou, embora seja até a criação de portfólios, de relatórios, isso na graduação fica um documento, não é público, é um documento que fica só conosco, isso aconteça, mas eu acho que o seu raciocínio está correto, sim, até porque nós estamos fazendo pesquisa, nós estamos pensando nisso, até o nosso estágio, a gente chama de estágio, mas ele tem outra característica, então eu acho que não vai onerar o trabalho de vocês se ele não tiver, sabe, não vai prejudicar a qualidade do trabalho de vocês, não. Tá bom? E aí melhorar a imagem. E eu quero recomendar que no projeto que vocês vão submeter ao Comitê de Ética,
Não coloquem que vocês estiveram ao campo, entrevistando. Tudo que vocês estão construindo aqui é para o estágio. Para a pesquisa, é outra autorização e a partir da liberação de acordo da Plataforma Brasil. É outro trâmite, na verdade. Diferente então, mesmo. Porque o que acontece? Eu já vi em projeto, em defesa de projeto, o aluno trazer informações, porque a gente pode mencionar os documentos, porque os documentos são públicos. Agora, dizer que esteve lá, conversou, o comitê pode implicar com isso. Tá? Então é só uma recomendação para que não pegue ninguém desprevenido. Eu acho que foi, me ajuda aí, foi Lidiane, não foi isso? Que levantou a mão? Isso, Lidiane. Porque é nessa linha mesmo da questão das fotos. Eu também tirei fotos da estrutura, assim, aí da estrutura poderia colocar? Não vejo problema, não. Ah, então tá. E essa ida presencial lá, como eu falei anteriormente, para levar, né, a carta, eu posso mencionar também? Ou... O que você acha, Ingrid? Eu respondi a ela que sim, porque é a realidade, não precisa inventar, entende? Eu não vejo problema. Né, assim, o cuidado é com o comitê, mas em relação à nossa disciplina... Não, no comitê, isso, em relação à disciplina, tudo bem, isso. Só para reforçar isso. Porque o que a gente está fazendo, gente, olha só, isso deixar muito claro, quando a gente fala do cuidado com o comitê e tudo mais, o que a gente está fazendo não é errado. O estágio ele está previsto, ele está no projeto, na área de ensino a gente faz o estágio, está tudo certo. O que não pode é usar essa coleta de dados que a gente acaba fazendo no estágio, e é natural, a gente faz no curso normal, a gente faz em outros cursos, faz nas licenciaturas, a gente não pode usar dentro do projeto, como dado para o projeto, lá no nosso projeto, na nossa dissertação. Isso que não pode, tá bom? Mas essa aproximação não tem problema nenhum, não é nada errado, não é errado, não. E também é melhor não relatar que foi, porque não era para ir porque não tem seguro. A nossa recomendação foi que fosse online. Isso que eu estou falando. E a orientação é que seja online, e quem fizer totalmente online não vai ser prejudicado de forma alguma, como eu falei para vocês. A turma do semestre passado em sua maioria, fez tudo online, porque estávamos no momento da pandemia complicado, e não houve problema nenhum. Funcionou tranquilamente. Por exemplo, uma carta que Lidiane entregou pessoalmente, eu entendi, não estou criticando, não. Eu sei que ela entregou pessoalmente porque ela esteve na instituição para trabalhar, natural. Mas se não fosse o caso, ela enviaria essa carta por e-mail. Ela enviaria essa carta de outra forma e daria certo do mesmo jeito. Nesse sentido. Pode falar, Thiago. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Professor, eu tenho 2 dúvidas para tirar. Eu estive conversando com a Gisele na semana passada. Ela me disse que ela vai fazer na Secretaria Estadual e ela passou pela SEDUC primeiro. E aí ela teve uma dificuldade de conseguir a aprovação lá na SEDUC, só que a escola que eu vou fazer, que é estadual, eu já trabalho na rede, então eu não tive essa situação, porque eu já levei, a diretora já assinou a carta de apresentação, e aí, em termos da escola, já está tudo certo. Eu não sei se eu teria que passar pela secretaria. Até deixo também para a Gisele, se ela tiver dificuldade, Gisele, pode fazer na minha se você quiser, tá? Não, mas não tem problema, assim, no caso de Gisele, foi o que o Darcy explicou. Né, não só de Gisele, das outras pessoas que não conseguiram a carta, poderão, fazer essa solicitação esse requerimento assinado pelo orientador, passaremos o modelo, não haverá problema nenhum, tá bom? Porque a gente sabe a questão do convênio, o que aconteceu e tal, foi aquilo que Darcy explicou. Agora,
honestamente, para o Instituto, para o MPET, a assinatura do diretora, ela basta, não tem problema nenhum não, Thiago. Se a diretora assinou, não tem problema. Ela é a responsável pela instituição, então não tem problema. Deixa eu te aproveitar para tirar uma outra dúvida. Eu atuo lá, então eu estou de forma presencial. Eu posso, todas as conversas estão sendo assim, horário de intervalo, presencialmente. Eu posso colocar essa situação no relatório, professor? Até porque você vai informar que você trabalha na escola, não vejo problema nenhum. E você pode inclusive mencionar, ainda que não assegurado, como eu estava presencialmente atuando na escola, aproveitei o intervalo e pode relatar dessa forma. Entende? Que aí a gente esclarece que a orientação não foi fazer presencial, mas você já estava lá trabalhando. Então, temos que ser coerentes também. Então, você não foi à escola como estagiário. Você foi à escola como professor, e aí, no momento de intervalo, no momento oportuno que você teve ali, você aproveitou e coletou esses dados. Tudo bem. Acho que dá para ser bem transparente. Entendi. Tá certo, professor. Tá bom? Obrigado. Nada. Robson e demais. Eu agradeço a Robson por ter me lembrado e postei lá, tá, gente, a ficha, tá bom? Já tá no AVA já. Obrigada. Que ficha, Ingrid? A ficha de registro de carga horária. Ah, tá. Tá eu ótimo. Realmente achei que eu havia inserido e não. Acho que podemos começar agora, então, né? Isso. Com o texto. Você quer introduzir, Ingrid? Fique à vontade. Tá, pode ser. Então, nós postamos lá para vocês, né, o texto de Gilberto Luiz Alves, que é Em Busca da Historicidade das Práticas Escolares. E aí nós gostaríamos de seguir a dinâmica de escuta, de diálogo, né, antes da apresentação efetiva do texto. Então, nós preferimos ouvir vocês, né, e gostaríamos também que, ao comentar o texto, vocês trouxessem elementos do próprio texto também. Vocês podem fazer comentários outros, mas que dialoguem efetivamente com elementos do texto, tá bom? De forma mais direta, tá bom? Karen e Júlia levantaram a mão, acho que Karen primeiro. Pode falar, Karen. Posso começar? Pode. Então, eu até queria pedir, hoje eu estou pelo celular e eu mandei lá no grupo um link, que é até da Secretaria lá de Educação do Paraná, que fala da questão da didática magna, né, de Comênios. Aí, se alguém puder clicar lá no link e abrir aí, e compartilhar a tela, mas se não, eu vou falando aqui e está tudo certo. Então, Em Busca da Historicidade das Práticas Escolares, capítulo 14, me familiarizei muito, porque é da UEPG, né, eu sou paranaense, não sei se todos sabem, e também vi nomes como Saviane ali, a gente já fica um pouco mais, uma pequena intimidade, né, quando a gente reconhece, assim, e consegue ler com mais tranquilidade. Então, primeiro eu queria falar essa relação do modo de produção, que é lá na página 376, esse modo de produção capitalista e as práticas escolares, né? Como isso ainda vem enraizado e dentro de uma cultura muito dessa questão do trabalho e tudo mais. Já perpassando na página 377, só pode investigar a educação, a escola, a partir do trabalho didático. Então, achei muito importante essa colocação, quando você fala, você vai investigar a escola, mas com que olhar, né? Você investiga a escola a partir do trabalho didático, de como é feito realmente, como se consolida esse trabalho didático. E aí, seguindo para a página 378, o texto cita 3 aspectos. O primeiro, eu coloquei ok. O segundo, que é a transmissão do conhecimento. E o terceiro, que ele fala do espaço físico. Então, eu acredito que nos tempos de avanços de tecnologias digitais, essa questão da transmissão do conhecimento
segundo Levi, né, é uma via de duas mãos, não existe mais aquela comunicação linear do emissor e do receptor. E desse espaço físico, aí eu vou lá para redes e paredes de Sibília. Paula Sibília. De Sibília. E acredito que já estamos caminhando para, né, um outro tipo de entendimento dessa transmissão do conhecimento e desse espaço físico delimitado realmente. E aí vem trazendo já na página 379 sobre um manual didático. E aí eu me questiono, né, se isso seria uma receita de bolo, se é possível, né, um manual didático, ou se isso são apenas direcionamentos, ou alguma espécie de guia, eu diria, um documento norteador. E quando chega na página 380, ele fala de usar tecnologia para reproduzir o mesmo que já é feito. E hoje a gente fez uma apresentação na disciplina de Analice e falamos sobre muitas coisas em relação a isso, né? Que a tecnologia ela chega, mas se a gente continua com a mesma atuação profissional, de que serve a tecnologia? Né? Ela é só uma alegoria? Ela vem como um enfeite? Então, eu até brinquei, né? Olha como eu sou uma professora tecnológica, eu usei uma enquete na minha aula hoje. E de que serviu essa enquete? Fez diferença para o aluno? E acredito que com a pandemia nós tenhamos até nos condicionado a usar, por exemplo, nuvem de palavras, enquetes, como se isso fosse uma maneira daquele aluno que está ali ou não, né, porque a câmera está fechada, de chamar ele, vem cá participar comigo, e a gente usou desses artifícios, mas a gente precisa repensar se esses artifícios realmente estão nos favorecendo, se estão contextualizados, se fazem parte do conteúdo, ou se estão ali por estar. Aí eu já venho com a questão do usar por usar, né, e já não faria tanto sentido. E aí na página 387, na 383, aí ele entra na didática magna, né? E aí no site que eu pesquisei, tá outra data, tá 1628 a 1632, né? E tá dizendo que marca o início dessa sistematização da pedagogia. E como isso realmente é um marco, né? E a gente, de repente, poderia até discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, deixa eu ver se é para Comênios aqui, que nem eu estou entendendo a minha letra, gente, perdão. Isso, para Comênios, o conhecimento era algo finito e imutável. E aí, essa foi uma proposta que ela petrificou. Eu até coloquei isso com caixa alta aqui, porque olha como isso amarra, né? Olha como isso nos prende. E aí, no século XVII, essa proposta ela não cumpre uma função social relevante. E aí, chegando já na página 386, a gente vem a escola tradicional e o centro, né, não era o professor. E hoje realmente não somos mais o centro, não devemos mais ser o centro, e a gente traz também essa nova questão, até mesmo assistindo um vídeo de André Lemos, dizendo de como o professor tem que ser o articulador desse passeio crítico pelo conhecimento, né? E não mais o detentor do conhecimento, porque as informações elas estão aí a todo tempo, para todos, em qualquer lugar. Esse para todos, né? Assim, generalizando. Eu sei que ainda falta muita internet, eu sei que ainda falta muito acesso, eu sei que ainda falta muita coisa, mas generalizando. E aí, finalizando na página 387, ainda hoje, o domínio é do conjunto de práticas hierarquizadas exigidas pelo manual didático. E aí vem essa força, né, esse peso
será que petrificou tanto assim que a gente não consegue sair dessas amarras? A gente não consegue se libertar disso e vamos... Né, eu costumo, na minha primeira aula presencial, pós-pandemia, lá na graduação, a primeira coisa que eu quis fazer foi uma roda de conversa, porque eu queria debater toda aquela teoria que eu tive que apresentar. E foi super maçante trabalhar somente de maneira teórica, né? Principalmente conteúdos extremamente práticos. E aí a primeira coisa que eu quis foi trazer esse debate, eu quis ouvir, né, e fazer realmente essa comunicação como uma via de duas mãos e não como uma linearidade onde há o emissor e o receptor. Então essa foi minha percepção da leitura e as ordens aí para as considerações de vocês. Obrigada, Karen. Quer comentar, né? Eu anotei algumas coisas. Olha só, eu queria propor duas questões aqui. A gente levou aí um bom tempo tirando dúvidas relevantes, então a gente precisa procurar ser mais objetivo, porque nós temos aí 15 colegas para falar. Então, acho que a gente pode, nas próximas apresentações, acho que a gente pode reduzir um pouquinho o tempo. Ninguém vai marcar tempo, mas procurar mais objetividade para que a gente possa conversar. Essa é a minha proposta. O que você acha, Ingrid? Sim, mas eu vou... Fica à vontade. Prometo que eu breve. Não, vai lá, comenta aí. Eu também tenho algumas coisas para colocar, mas de repente eu comento em bloco. Tá, eu vou comentar rapidinho, Karen, só para a gente não perder mesmo. Quando lá na página 378, né, vai falar do trabalho didático e fala do processo de transmissão, a questão da transmissão ela é muito presente na pedagogia histórico-crítica, mas não dentro da concepção que comumente a gente utiliza, né? Essa transmissão de entender o aluno como aquela transmissão denunciada por Freire, né? Que entende o aluno como banco no qual são depositados conteúdos, tal. Então, aqui dentro da teoria da pedagogia histórico-crítica não é isso, não é esse tipo de transmissão, que eles usam esse termo, eles usam o conceito, mas não da mesma forma que a tendência liberal tradicional utilizava. Entende? Então, aqui é dentro da concepção que nós temos o conhecimento socialmente, historicamente construído, que tem que ser transmitido, tem que ser passado, que as gerações têm direito a este conhecimento. Então, é nessa perspectiva, tá bom? E a questão do espaço físico, ainda que trabalhemos virtualmente, estamos em espaços. E estamos sim, e esse espaço físico que eu aprendo, que eu ensino, também vai interferir o lugar que eu estou, a minha casa de vocês. Temos conversado muito, artigos têm comentado muito isso, esse espaço para estudar, esse espaço. Então, o espaço físico ele continuará a existir, não necessariamente professor e aluno estarão no mesmo espaço físico. Aí é uma outra discussão, tá bom? E você fala sobre a didática magna, vou deixar para falar no finalzinho, que eu acho que vai ser uma questão bem recorrente, né, nas falas, o que é bem natural. E esse manual, quando faz a crítica ao manual, é um guia, seria esse guia, que ora é um livro, um manual específico, como a didática magna, ora é um livro que o professor escolhe como pai, ele é quase adotado pelo livro, mas essa mesma concepção está nas tecnologias. Há professores adotados por tecnologias digitais também. Então, a crítica, na verdade, é do protagonismo do recurso ao invés do protagonismo das pessoas, dos professores e dos alunos. Então, das pessoas envolvidas. Então, quando ele fala que lá no ensino tradicional o professor não era, ao contrário do que recorrentemente ouvimos, o centro, é que ele está dizendo quem disse. Não era o centro, não. O centro já era o manual. Já era o recurso. Ele vai ganhando novas roupagens e novos significados ao longo da história da educação, mas ele tem ocupado o papel de centro.
né? Então, essa ideia de que antes o professor era centro e hoje tem que ser o aluno, antes quando? Esse é o questionamento do autor, né, em relação especificamente a isso. Mas obrigada pelas colocações, né? Fez um apanhado geral, muito obrigada. Mas foram só esses pontos, né, que às vezes apresentam um pouco de ambiguidade mesmo, tá bom? Eu não. Eu acompanho. E nós, por diversas vezes, e isso a gente percebeu isso na discussão em cima de alguns termos bem próprios do Paulo Freire nas discussões passadas, e hoje a gente percebe aqui. Então, assim, o Saviani, tão conhecido por todos nós, ou pela maioria de nós, da pedagogia histórico-crítica, ele traz e utiliza alguns termos que têm outro significado em outras abordagens, como a Ingrid colocou. E uma outra questão que, de uma certa forma, esse fenômeno que acabei de exemplificar mostra o quão é importante essa transmissão do conhecimento historicamente construído. Porque, e aí, por exemplo, hoje nós estamos vivenciando, e aí trazer a questão do universo da SDIC, que na pandemia está sendo imposta como uma medida emergencial. O que acontece? O problema está justamente nisso, da gente pensar que o conhecimento pode estar em qualquer lugar. Não está em qualquer lugar. As fontes, elas precisam ser observadas. Estamos aí vivendo tempos de pandemia, de negacionismo, tempo de fake news, e isso impacta no universo do saber. E nos apresenta um grande desafio. Um grande desafio de quê? Existem convites a vários espaços, portais que dizem de saber. Mas os acervos digitais das bibliotecas, os periódicos, a gente precisa observar onde estão e olhar com rigor. Mas eu acho que a sua fala, Ingrid, contemplou. Letícia, você observou aí a ordem que eu me perdi. Obrigado, viu, Karen? Sim, foi o Marcos Paulo, Robson, Maria Clara, Soraya, Tiago, Lidiane e a Júlia. Eu acho que a Júlia foi na sequência da Karen. Eu também tinha levantado antes, mas depois saiu aqui por algum motivo. Eu abri o microfone, aí desativou. Aí o Tiago pediu no grupo para falar, eu passei minha vez para ele. No caso, eu volto para o final da fila. Não, mas aí a gente tem que seguir a ordem. Entende? A gente vai ter que seguir. A questão é nominal. A gente tem que seguir a ordem. Entendeu? Então, considerando que a Júlia abaixou sem querer, seria ela agora. Então, Júlia, ou você, ou a gente passa para o próximo da fila. A gente precisa seguir. Vou falar. Então, nesse texto, eu separei na página 381 uma expressão que foi utilizada, que diz assim: em paralelo, o jargão dos educadores muda todos os dias. E na página 383, fala assim, que depois de realizar-se essa proposta, petrificou-se e ainda hoje permanece resistindo às tentativas que colocam como objetivo a sua superação. Quando a Karen teve uma percepção distinta, né, assim como somos seres e observamos de formas diferentes, o que eu trago aqui para discussão, né, que os tempos mudam, a sociedade muda, os discursos sobre educação mudam, mas no fundo a prática ela fica ainda muito estagnada, petrificada.
Então, a gente vê, né, muitas vezes os modismos, né, as pessoas, em falta talvez esse reconhecimento mesmo do papel do professor, qual é o meu papel, qual é o meu papel social, qual é a minha função, né, diante da sociedade. E acaba reproduzindo, né, os diversos discursos que vem acontecendo. E, assim, é algo que no meu estudo da graduação me marcou muito, foram estudos, né, acerca do letramento de Magda Soares, e que ela fala, né, que quando surgiu o termo letramento, só para dar um exemplo, né, falando do construtivismo e tal, então os professores entenderam que não era mais para ter práticas de alfabetização e que os alunos, a partir do contato com o material escrito, aprenderiam a ler de forma natural a partir de uma perspectiva construtivista. Então, isso, assim, é só um exemplo de que como, assim, vem os estudos de uma forma com que, poxa, eles seguiram ali exatamente aquilo, vamos ver no que vai dar, será que não pensaram em articular, e aquilo talvez vindo de cima para baixo? Claro que os estudos, eles são, sim, importantes para nortear a prática, mas aceitar tudo de uma forma em que não se pensa sobre aquilo, não adaptar à realidade aquilo que você entende como função, né, o papel da escola. Então, o que ficou para mim, assim, só para não abranger também, eu estou sendo aqui a segunda a falar, é mais ou menos isso, que o jargão muda, mas a prática, ela vai sendo, assim, né, pautada na mesmice, e às vezes um exagero nessa questão de aceitar tudo sem uma posição crítica. Essa não. Quer, Décio? Vamos juntos? Corrigir? Não, é isso, não sei a se questão, eu falei, se eu entendi corretamente. Não. Assim, eu tô brincando que a gente respirou junto, eu acho. Exatamente. Ai, que susto. Então, mas que eu fiquei assim um pouco insegura mesmo, assim, né? Não, Júlia, não. Engraçado, você está me dando a oportunidade de até me explicar melhor a partir de coisas que eu quis comentar, que eu poderia e gostaria de ter comentado na fala de Karen, mas eu não quis me estender muito, até porque Ingrid fez uma explanação muito pertinente também. Então, assim, essa discussão em termos, por exemplo, educação centrada, tendo o professor como centro e o aluno como centro. Isso nunca aconteceu. Nunca esteve centrado nem no professor nem no aluno. Sempre esteve centrado nos interesses do mercado. Sempre teve a serviço do poder hegemônico. Recomendo quem tiver interesse, leia Michel Foucault, em especial Vigiar e Punir, que tem uma linguagem, inclusive, mais acessível. Vocês vão entender bem o que eu estou colocando. E uma outra coisa, não é o professor que faz a interpretação desta ou daquela abordagem, desse ou daquele estudo. Nem a escola, é quem elabora as políticas educacionais. Às vezes, existem políticas, diretrizes, que é um amontoeiro de nada, dizendo qualquer coisa com a finalidade de permanecer o que sempre foi. Entende, Júlia? Eu não sei se fiz me entender. Agora, a minha sugestão, Concordo. acho que sim, Décio. Agora, em relação ao jargão, a questão desse jargão que cada hora é um, a solução ou o caminho, solução não sei, mas o caminho é o estudo. O caminho é realmente estudar. É uma profissão que demanda estudo o tempo todo. Então, por exemplo, em relação ao construtivismo, as pessoas que repetiram, e eu sei que as orientações vieram das secretarias também, mas estou querendo dizer assim, as pessoas que de fato estudaram, que de fato pegaram a teoria e estudaram, entenderam que não era aquilo que estavam falando.
Hoje, a mesma coisa em relação aos jargões contemporâneos. Então, acho que é isso. O estudo, sabe? A gente não pode deixar de estudar, não pode deixar de o tempo todo pesquisar, o tempo todo. É uma profissão que demanda estudo constantemente, sempre. Acho que podemos passar. Sim, sim. Pode falar, pode. Não, é que na hora de falar a gente assim até esquece, mas uma das coisas seria exatamente isso. O jargão é algo que é um discurso pronto, né? Eu entendo isso como algo que é pronto e você apenas reproduz, reproduz. E ele normalmente tem um marketing sedutor e cola. Não é verdade? Haja vista as propagandas em torno da BNCC. Eu lembrei de você, Décio, quando eu estava lendo, principalmente quando chegou na parte de habilidades, né, que os professores eram considerados, tipo, aptos, se conseguissem descrever as habilidades, eu lembrei das aulas do desenho universal, é uma frase que me marcou muito. Habilidades e competências significa que o aluno que não atingir é incompetente. Isso ficou muito, muito gravado, assim, esse questionamento, e realmente são palavras que a gente adota, né, em nossa prática, mas a reflexão, né, será que a gente compreende, de fato, o sentido da palavra? É muito interessante, né? Mas eu vou passar a palavra aí para os próximos colegas. Obrigada. Cada tema desse vocês estão trazendo aqui daria uma aula. Exatamente. Ajuda aí, Letícia. Agora é o Marcos Paulo. Eu acho que eu não sei se a Lidiane caiu, vai ser eu mesmo, que eu fiquei na dúvida se... Para mim apareceram quase que simultâneo vocês dois. Eu tinha levantado a mão, mas se você quiser ir, pode ir, Marcos Paulo. Pode. Não sei, para mim tanto faz. Vai, Lidiane, e na sequência, Marcos Paulo. Na verdade, eu vou destacar assim, o que também já foi falado, porque eu tinha até anotado aqui sobre os 3 aspectos da organização do trabalho didático. Então, assim, me chamou muita atenção a questão da transmissão do conhecimento, que eu também tinha entendido a princípio, como o Karen falou, que eu fiquei assim, aí eu fui olhar também a data que foi publicado, né, assim, porque transmissão de pensamento, de conhecimento, a gente entende, pelo menos logo me vem à mente, assim, a questão da transmissão da educação bancária, né, de Paulo Freire. Então, assim, eu acho que relevante destacar, assim, a importância desse conhecimento, mas não de forma bancária, e sim, assim, o professor mediar, né, entender também o contexto do aluno, o espaço físico com suas características, que é citado também nesses 3 aspectos, né, características peculiares do espaço físico, a questão das tecnologias digitais, também a gente entender que não pode colocar de forma arbitrária, assim, simplesmente inserir a tecnologia como mais um recurso, mas também verificar realmente a pertinência, né? O que relacionar com o que eu realmente estou trabalhando, se tem relevância ou não para o aluno, e não apenas colocar como um enfeite ali, algo para parecer meio que midiático até. Então, assim, foi basicamente isso assim, que eu destaquei. E destaquei também uma frase que cada época produz concretamente a relação educativa que lhe é peculiar. Então, eu acho que a gente fala muito do ensino, critica muito o ensino tradicional, né? Que no passado foi dessa forma, mas a gente também precisou e precisa ainda dessas formas que vieram perpassando aí, para que hoje a gente tivesse algo melhor até, né, para que realmente houvesse evolução, porque a gente está num... não estou sabendo... A gente está, vamos dizer assim, hoje a gente está num contexto, mas para a gente estar nesse contexto, a gente precisou passar por todas essas outras experiências, né, para que a gente chegasse aqui e pudesse estar refletindo também o que é realmente tradicional e será que colocar o tradicional assim
nesse, vamos dizer assim, criticar tanto, né? É o que a gente às vezes fala também nas aulas, assim, que às vezes uma aula um pouco mais tradicional, ela também dá o seu recado. Então, depende realmente do contexto, né, daquele momento, do que você também está abordando, do assunto que está sendo trabalhado. Então, é isso. Lidiane, de forma bem breve, assim, esse estranhamento que a gente está tendo porque a pedagogia histórico-crítica toma um cuidado com o protagonismo que houve e que há ainda, mas foi forte na escola nova e hoje no neoescolanovismo. O protagonismo de aspectos e fundamentos psicológicos, né, em relação, né, colocando os outros em detrimento de outros, dos filosóficos e tudo mais. Então, por isso que, às vezes, há esse estranhamento, né? Mas é isso, mas é para marcar o lugar, para deixar clara a importância desse conteúdo, desse fundamento também, né, dessas questões. Então, há uma crítica muito grande a esse protagonismo de aspectos psicológicos, não que não sejam considerados, mas é essa coisa excessiva. E em relação à concepção tradicional, por isso que, não sei se vocês se lembram, lá em teorias eu sempre frisava, cuidado, porque recursos e metodologias tradicionais podem ser sim, utilizadas, podem ser importantes, tem pertinência, tem seu lugar, sabe? É diferente de concepção tradicional, que aí sim tem uma perspectiva liberal, aí sim não privilegia o diálogo, aí sim, entende? É diferente, tá bom? Só para deixar isso claro, assim, porque é muito comum, quando a gente critica o tradicional, se critica o quê? Um recurso que pode sim ser utilizado, ou uma ideia, ou uma concepção de educação, né, que era mantida ali com muita força, principalmente nos anos 30, tá bom? É isso. Ou a quem serve, né? Exatamente. Se o que se ensina e o que se trabalha está a serviço do poder hegemônico ou da justiça social, dos direitos humanos, numa perspectiva emancipatória. Exatamente. Mas obrigada, Lidiane. É até bom que a gente vai trocando, sabe? As temáticas vêm chegando, a gente vai... Sob diferentes óticas, né? Exatamente, exatamente. Mas aí, uma outra questão. É por isso que os autores contemporâneos que discutem a formação docente, eles são unânimes na denúncia do esvaziamento dos fundamentos da educação, da formação docente. É justamente na hora da gente revisitar textos mais clássicos, que estão na base da discussão acerca da educação, é nesse sentido. Por exemplo, há todo um incentivo em torno disso. Há toda uma discussão da gente fazer referências aqui a artigos, e artigos ser recentes. Aí a gente acaba tendo acesso à cópia da cópia. Então, às vezes, a gente só consegue compreender. Então, por exemplo, vocês trouxeram termos aqui que eu não sei inglês, mas para que eu viesse e pudesse compreender, eu precisei ler aí 3, 4, 5 obras da pedagogia histórico-crítica para compreender. Que só ler Saviani não me bastou. Entendeu? E olha que eu estou falando, que quando falamos do Saviani, a gente fala do pai da pedagogia histórico-crítica. Entende? Então, é bem desafiante isso. É por isso que às vezes eu falo, pesquisar dói, é justamente por isso. Que quanto mais a gente lê, aí a gente cai naquela máxima socrática, mas a gente percebe que nada sabe. Obrigado, Lidiane. É verdade. Vamos lá, Marco, agora. Boa tarde, professor Décio, professora Ingrid. Acho que é a Letícia, né, que ajuda a gente, a turma. Bom, vou ser objetivo também. A leitura, eu gostei bastante da leitura, né? É muito importante ter esse entendimento, né, histórico. E
talvez os colegas também tenham a mesma sensação que eu tive, do diálogo forte que teve com o embasamento teórico que a gente está tendo na disciplina de mídias sociais, que a gente fala muito sobre essa questão histórica. Então, eu acredito que os colegas também, e os que compartilharam o TGMI já expressaram isso, e eu quero trazer para a discussão nas páginas 380 e 381, que os autores falam, né, sobre as novas tecnologias educacionais, né? E aí, mais uma vez, né, eu até abri aqui também o livro que a gente usa, professor Décio, professora Ingrid, na disciplina de mídias, né, o livro da Analisa Ribeiro, que fez um diálogo muito forte, porque a questão de usar a nova tecnologia, como foi escrito no texto, para caducar algo, para reafirmar uma velha prática. Ao invés de pegar o potencial para transformar, não transforma, usa a tecnologia para reafirmar uma velha prática. E na disciplina de mídias, né, que inclusive também é nas quintas pela manhã, a gente discutiu bastante isso, né? No livro da Annelisa Ribeiro, Tecnologia Digital e Ensino. As novas tecnologias chegaram, porém, há uma questão de semiose. É uma semiótica, é só para apresentar. Ao invés de eu arrumar as informações numa lousa, né, num quadro negro, num quadro verde, eu estou arrumando as informações no PowerPoint. Não que isso seja ruim, a crítica, o problema não é esse. O problema é não explorar o potencial de transformação. Então, enfim, a leitura foi muito rica. Existem outros pontos, né, exclusivos nessa leitura, que alguns colegas já comentaram, mas realmente, né, em meio a muitos desafios que nós educadores temos, na minha realidade hoje, né, na atuação que eu faço, eu tenho acesso a recursos. O recurso material eu tenho, uma sala com quadro com lousa interativa. Mas o que eu me pergunto eu estou usando, os meus professores usam essa tecnologia como de forma semiótica, só para fazer apresentações, ou estamos, de fato, explorando todo o potencial que a tecnologia traz para transformar o ensino, né? Então, no livro traz várias, né? E aí, como o professor Décio, a professora Ingrid já falaram, né? Eu concordo plenamente que a educação, ela tem ela trabalha para os interesses econômicos, né? E aí o livro fala bastante disso, faz esse percurso. Então, realmente, esse modelo, né, capitalista, esse modelo que remete à manufatura, talvez, às vezes, quase como uma educação fordista. Tem tempo para isso? Não pode. Então, assim, realmente é o interesse do capital, é o interesse do capitalismo em formar uma mão de obra qualificada. Então, eu realmente, enfim, foi uma leitura muito rica, mas, como eu falei, eu vou ser objetivo, quero aqui discutir realmente a questão da tecnologia digital, porém, um uso apenas semiótico, só para apresentar. Foi o que me chamou bastante atenção na leitura. Obrigada, Marcos. Eu penso, não sei vocês, não sei o que o Décio pensa, mas eu penso que, na verdade, o potencial tá no conhecimento em si, sabe? Tá no professor, tá no aluno. E a tecnologia, as tecnologias, sejam, né, quais forem, elas vão ajudar, elas são recursos, são instrumentos neste processo de mediação, nesse processo de ensino. Então, acho que talvez nós esperemos demais das tecnologias, sabe? Então, não vai sair de lá a solução. Vai sair de um professor, e repetindo, perdão a redundância, que ensina, que ensinar tem beleza sim, não tem nada de feio em ensinar, que ensina, e ensinar é um exercício também, né? É interação, é pensar na outra pessoa. Então, quem ensina e lança a mão de recursos mais adequados para determinadas situações e conteúdos. Eu acho que talvez o problema principal, sabe, eu concordo com você que às vezes a gente só substitui e tudo mais, mas eu acho que o mais sério é que a gente dá um protagonismo exagerado e espera que simplesmente levar computadores para a sala, né, sabe, utilizar mídias sociais, por exemplo, né, e a Annalise, eu sei que ela discute isso também, né, não é sobre utilizar mídias sociais, é entender e tudo mais, e eu acho ótimo esse diálogo das disciplinas, adoro.
Mas eu acho que isso que é mais complicado. Eu acho de verdade que a solução são esses recursos, não virão. Eu vou, já que Júlia citou a disciplina, quem já teve maior contato comigo sabe que eu tenho duras críticas ao uso não consciente, ou melhor, ao uso alienante da STDIC na educação. No entanto, te ouvindo, Robson, Foi Marcos. Marcos, isso. Te ouvindo, Marcos, eu estava vendo Marcos, mas e não sei por que veio o nome do Robson. Então, assim, eu trabalho com tecnologia assistiva. Falando de uma maneira muito breve, muito até rasa, o que é tecnologia assistiva? É o uso de qualquer tecnologia para remoção de barreiras. Eu acho que a TDIC precisa ser utilizada desta forma em sala de aula. Assim como o livro, como todos os recursos que utilizamos. Porque é o seguinte, a TDIC ela tem que ser instrumento de remoção de barreiras, tem que ser um facilitador para o docente e para o discente, e para a educação num contexto geral. Agora, o que a gente não pode permitir é que a TDIC seja um instrumento de alienação ou a TDIC seja barreira. Entende? Então, é nesse sentido. E te ouvindo, você descortinou de outra forma aquilo que eu acredito e defendo. Obrigado pela sua contribuição. Agora, pela listagem aqui, é o Robson. Tá vendo? Desce, professor Décio estava com saudade de mim, estava me chamando já. Não, eu estava profetizando, Robson. Tá vendo? Que bom, que bom. Nós estamos em sintonia hoje, porque quando você começou a falar que a educação, por toda a história da humanidade, foi voltada para a dominação, eu concordo com isso também. E falando desde o Império Romano, aí você entra na Idade Média, que o professor era o preceptor, aí na Idade Moderna tem o professor, e nesse artigo aí, nesse capítulo 14, que fala da história, né, das práticas escolares, nós vemos isso realmente acontecendo. E aí, contar só um relato no que diz respeito à transição de escola técnica para, na época, Cefet, depois IFE. Atende aos interesses multinacionais. Nós estamos formando profissionais para atender o mercado de trabalho. Quando era escola técnica, atendia a necessidade da indústria. Aí teve uma mudança na sociedade. E aí foi, olha, eu preciso de um profissional que seja mais genérico, generalizado, do que aquele especialista. Eu não quero um mecânico, eu quero um cara que seja mecânico, eletricista, instrumentista, faça tudo. Porque na Europa já era assim, aí nós fomos copiando esse exemplo. Aí hoje com o IFE, que é instituição, né, é todo tecnológico, legal, isso é muito bom. É muita euforia na hora do uso das tecnologias, mas nós, professores, temos que ter esse equilíbrio para ter essa desconfiança. Também a tecnologia é como nós estamos estudando com a Analice. É uma coleira, como é que é? Tornozeleira eletrônica para nos monitorar, para nos vigiar, muda a relação de trabalho. Com o telefone celular, aluno manda mensagem para mim a qualquer hora. Ontem à noite estava respondendo aluno, mas é uma relação de trabalho. Eu estou vendendo meu serviço, que é o que eu aprendi, estou ensinando. E isso não é só com a gente, professor, não. Qualquer área da indústria, o técnico, ele está lá online todo o tempo. Deu um problema na plataforma, 10 horas da noite, o pessoal liga para o meu cunhado, olha, estou com um problema assim, assim, assado. Como é que eu faço para resolver? Então, olha a relação de trabalho como mudou. Nós estamos quase na escravidão, voltando. E se a gente pensar
que é só exploração, e o sistema quer cada vez ficar mais rico e o pobre quer ficar cada vez mais pobre, é assim que eles querem, e acabar com a classe média, a gente vê isso muito bem no governo atual, que é extremamente capitalista, é liberal ao extremo, quer privatizar tudo, quer vender tudo, e nada para o pobre. Aí, pensando de novo na Petrobras, é uma empresa de capital misto, o povo tem mais de 50% das ações da Petrobras, não sei se é 50%, mas tem mais ações. Então, o lucro seria para ser dividido com o povo. O lucro que a Petrobras dá poderia ser convertido para questões sociais. Mas esse governo que está aí não pensa nisso. E aí, na escola, não pensa nisso. Meu discurso sempre foi assim, que os meninos têm que fazer um curso técnico para aprender a trabalhar na indústria, para aprender a trabalhar. Hoje eu já falo assim, olha, pode aprender informática, pode aprender a usar o YouTube, porque eles estão ganhando dinheiro desenvolvendo games, sendo youtuber, sendo influenciadores digitais. Trabalhar na minha escola. Na família eu tenho um sobrinho que ele trabalha no YouTube fazendo... É como influenciando o comércio de uma loja. Uma loja quer fazer propaganda no YouTube. Ele vai lá e coloca essa propaganda no YouTube. Mas para fazer isso, ele precisa aprender. Ele precisa estudar. E as escolas estão partindo para esse caminho. Aí a gente pensa lá em Marx, que ele diz que a relação entre a sociedade, ela vive por causa do modo de produção, por causa do trabalho. E o trabalho é um resultado da linguagem, como o Ronaldo ensinou para a gente há pouco tempo atrás. Então, essa relação de domínio continua, e a escola reflete isso. Infelizmente, nós acabamos, de certa forma, refletindo esse comportamento mundial. E aí eu gostaria de citar, aproveitando a Maria Clara, que é a Maria Clara mesmo, ontem ela usou, Maria Clara, ela usou ontem um trechinho do livro da Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Ele citou assim ela citou a página 53 de Paulo Freire, ó. Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento. Sei que posso ir mais além dele. Essa é a diferença profunda entre o ser determinado e o ser condicionado. Vivemos hoje num grande condicionamento, infelizmente. Todas as mídias nos condicionam. Nós vamos aceitando as coisas. Mas nós temos que saber, e aí como o Paulo Freire diz aqui, ó, consciente que nós somos inacabados, não estamos prontos. E podemos melhorar, podemos transpor essa realidade. Então, eu isso acredito. Eu sei que, historicamente, a escola tem acompanhado o mundo do trabalho, mas que nós, professores, podemos formar cidadãos conscientes, capazes de transformar esse futuro. Robson, transformar hoje é sinônimo de transgredir. Sem esta transgressão das normas impostas pelo poder hegemônico, não haverá emancipação. Você trouxe dois conceitos juntos, mas que eu compreendo que você sabe bem a distância dos dois. E você trouxe mercado de trabalho. O trabalho emancipa, o mercado escraviza. As relações de trabalho hoje, eu acho que foi o Marco que fez menção ao Fordismo. Se você, Marco, tiver interesse em aprofundar seus estudos nessa direção, existe um livro do professor Ricardo Antunes chamado A Fábrica da Educação, que ele, no livro, só não contempla hoje a uberização do trabalho e os reflexos disso na educação. Mas, então, o que hoje já é percebido nas universidades e nas escolas particulares é a uberização do trabalho, principalmente na modalidade da educação à distância, em que
você fica de plantão e você recebe pela hora / trabalho de atendimento. Então, quer dizer, as suas 24 horas ficam a serviço, mas por essas 24 horas, você recebe um mínimo fracionado. Então, quer dizer, a gente precisa compreender isso. Quer dizer, é claro que a gente precisa compreender e trazer para a educação não só, vamos dizer assim, a conjuntura, mas também as tendências. Mas precisamos discutir e construir com os alunos, com os estudantes, estratégias de emancipação e de transgressão dessa dominação. Eu penso que é isso, Rob. Obrigado pelas suas reflexões. Ingrid? Não, eu também vou em encontro, e eu só ressaltar como é importante, como é interessante ouvir essa experiência, né? Esse caminho, essa experiência diferente que Robson tem falando, diferente de minha área, e essa relação que ele tem com a formação de trabalhadores e trabalhadoras. Para você entender por que eu estou tentando entrar em contato com alguém para poder ir para minha escola. Não é que eu vou. Quem vem agora? Multa, nada disso, não. Eu estou com Agora é a Maria Clara. Obrigada. Porém, Boa tarde. a escola tem. Imagino que muitos dos colegas já pontuaram um pouco das coisas que eu tinha demarcado para apontar, mas ouvindo o Robson, até mudei um pouco a minha estrutura do pensamento aqui, porque eu estava. O Deixa ele fala um pouco sobre a educação, sobre a Revolução Industrial, né? E como isso foi ignorado, essas transformações históricas foram ignoradas no processo de ensino. E aí ele fala também sobre a questão do aprender fazendo. Eu me lembrei de quando eu trabalhei no Senac Nacional, o quanto esse slogan, né, era muito presente, a gente meio que veste a camisa disso, né, e reproduz, e reproduz, e reproduz, e como eu vejo que é importante essa reflexão crítica, né, e acho que histórica, para compreender um pouco o sentido dessas coisas, né, que como o Marco falou, a questão do mercado. E aí, para mim, uma das frases mais que eu destaquei como mais interessante está na página 389, que ele coloca que é fundamental e se resume um radical compromisso com o presente. E aí, voltando à questão das TDICs, enfim, da tecnologia, eu vejo que quando a gente fala até que a pedagogia reproduz várias vezes, né, que a pedagogia tradicional centra no professor, né, que na verdade centra no manual, ele coloca aqui no texto que centra no manual e aí centra nos recursos tecnológicos, eu vejo que muitas vezes esse professor que se centra nesse material, que se centra, ele não está olhando o presente, não está olhando, não tá tendo a escuta com os alunos, não está tendo e aí um pouco do que eu falava até no meu projeto, né? Não está tendo essa escuta e esse diálogo, né? Que o Freire até coloca. Então, para mim, acho que é bem interessante que, primeiro, que o professor, né, tenha essa compreensão de tudo que está acontecendo, né? E aí ele destrincha bem essa questão da Revolução Industrial e de como isso está presente, a questão do mercado está presente. Bom, não sei se como eu mudei a minha fala, então não sei se estou conseguindo, eu estou pensando e falando com vocês ao mesmo tempo, não sei se está sendo clara, mas eu acho que essa importância de estar presente, né, de estar na escuta e não simplesmente seguindo o manual, porque aquilo que foi prescrito, né, produzido, nesse momento, ele pode sim ser utilizado, mas sendo ressignificado de acordo com o momento presente. Bom, não sei se me fiz entender, mas foram algumas questões que me vieram na cabeça. Acho que sim, só uma consideração, você falou do aprender fazendo e falou agora dessa escuta, e tem relação sim, porque e a crítica que ele traz e o que a gente tem que refletir também
esse aprender fazendo, aí ele fala assim, por que do retorno dessa primazia da prática? Isso na formação de professores também. Não, eu aprendo indo lá, não, eu só aprendo pela prática, eu só aprendo nas atividades práticas. Se nós, seres humanos, aí Marcos falou da questão da semiose, falou da questão dos símbolos, somos seres simbólicos. Se nós, seres humanos, somos capazes de pensar, se nós temos uma linguagem, temos linguagens, então, assim, a questão não é nem desconsiderar a prática, mas essa primazia, esse excesso e esse aprender fazendo está muito relacionado a este pragmatismo excessivo. Entende? Então, aí você deixa a racionalidade, os aspectos de fundamentos, de teorias, de pesquisas, de abstrações, e aí fica difícil promover um diálogo. Porque você depende de uma abstração para fazer a leitura de um contexto, para relacionar alguma coisa com o contexto. Você precisa ter um conhecimento. A abstração, quem é da área de linguagem sabe disso. Eu preciso ter uma linguagem bem organizada e preciso ter um repertório, um estudo, uma leitura. Então, foi coerente sim, Maria Clara. E esse aprender a fazer é da mesma base do aprender a aprender. Sem dúvidas. Então, obrigado, Maria Clara. Mas não estamos dizendo com isso que a prática não é importante. É só primazia, né? Só esse, né? O que nós estamos falando é a prática pela prática. Exatamente. Andam juntas, né? Precisam andar juntas. Próximo aí, Letícia. Soraya. Eu poderia falar em sequência, porque eu queria complementar sobre o aprender fazendo. Não sei se a Soraya vai falar sobre o mesmo assunto. Eu penso, Gabriel, que assim, de uma certa maneira, todas as pessoas estão dialogando. E como a gente escolheu uma dinâmica de inscrição, porque é possível que outros colegas também tenham esse sentido contemplado pelo que a Maria Clara, entendeu? Então, vamos na sequência. Pode ser? Eu trouxe aqui uma parte do livro da página 383, 384, algumas pessoas também já pontuaram sobre isso, que as novas tecnologias, elas vêm sendo incorporadas pelas escolas, não no sentido de transformar a educativa e ajustá-la à necessidade de nossa época, mas sim no intuito de reforçá-las. Então, eu coloco aqui que não basta apenas a tecnologia ela romper esses muros escolares, mas sim o professor, o educador, quando ele for utilizar essas tecnologias, ele tem que planejar essa utilização, ele tem que construir novas concepções e, assim, propor ações pedagógicas buscando as práticas que essa tecnologia oferecer. E não apenas, como acho que o Marcos colocou, a utilização dessa tecnologia apenas para transmitir o conhecimento, mas sim usar a tecnologia com propósito, com objetivo, utilizar a tecnologia no aprendizado mútuo, como o pessoal já citou, que nós tivemos a aula hoje pela manhã, no desenvolvimento de da inteligência coletiva, das aprendizagens em grupo. Então, eu penso que a tecnologia ela deve ser utilizada dessa forma planejada e não apenas para reforçar velhas práticas. Essa é a minha colocação. Veja bem, Soraya, eu não sei se eu compreendi o que você menciona, no sentido de que, quando você faz menção à transmissão pelas tecnologias, as tecnologias, elas não transmitem nada, na perspectiva do conhecimento historicamente construído. Ela
ela é um facilitador, mas ela por si só não transmite nada na perspectiva de Saviani. Se a gente for pensar numa transmissão bancária, aí talvez. Então, é por isso que há pouco eu trouxe aqui a minha preocupação dos usos da TDIC como instrumento de alienação. Entende? E que você termina fortalecendo isso, que é o uso pelo uso. Ou o uso com fins outros, que não sejam a emancipação dos sujeitos. Ingrid? Não, acho que é exatamente isso. E a própria Soraya coloca, né, que seria tecnologia, acho que é isso que a gente, independente do momento, gente, a gente sabe que a educação vai mudando de acordo com a história, com as mudanças históricas e tudo mais, mas em qualquer momento a tecnologia não pode protagonizar, ser a gente. Não podemos esperar respostas dela. Então é isso. Você substitui a tecnologia por quê? Para quê? Para quem? A serviço de quem? Em razão de quê? São questões que temos que trazer, sabe? Então, vou utilizar... isso aqui vai ajudar, vai tornar isso mais claro para o aluno, vai fazer com que isso fique mais claro. Deus tem uma importância? Sim, então vamos embora. Entende? Eu acho que é por aí. Então, acho que foi isso que você quis dizer quando falou de metodologias e concepções também. Foi isso, Soraya? Sim, sim. Tá bom. Obrigada, Soraya. O Thiago caiu, por isso que a mãozinha dele não foi na ordem, né? Então é o Thiago agora e depois o Cristiano. Eu queria destacar 2 pontos no texto. Vou espelhar aqui, mas eu acho que não tem ninguém fazendo, não. Acho que eu vou fazer só a leitura, pode ser, professor? Sim, é isso mesmo. Certo, vou fazer a leitura aqui e aí eu comento. O primeiro ponto que eu queria destacar é lá na página 378, onde é descrito assim, ó, uma forma histórica de organização do trabalho didático é o próprio pressuposto consciente de relação educativa, correspondente ao seu tempo. Esclarecendo melhor, cada época concretamente produz a relação educativa que lhe é peculiar. E aí, fazendo gancho lá com a conclusão do texto, lá no finalzinho, eu destaco o texto que fala assim, sobretudo, esse caminho árduo é o recurso que pode fazer a consciência dos educadores emergir para um patamar no qual se revele a singularidade da educação brasileira. Né? Quando eu li esses 2 pontos assim, primeiro eu comecei a tentar trazer um pouco para a realidade, né, na qual eu estou e também para a disciplina de estágio, né? E aí me veio muito na memória uma fala que as pessoas um pouco mais antigas, elas falam que antigamente a 4ª série ela era mais forte do que é hoje, né? Então isso era até muito comum dentro da minha casa. As pessoas falam assim, eu estudei só até a 4ª e 5ª série, mas antigamente era mais forte do que agora. Eu buscava tentar compreender o porquê dessa questão, né? E aí agora, fazendo um estudo mais detalhado, e até esse texto me remeteu também, que naquele momento todo o estudo ele era voltado para aquela necessidade da sociedade, né, que se baseava, e aí quando as pessoas falavam essa questão, elas relacionavam, as crianças já sabiam a leitura, já sabiam fazer conta de multiplicar, dividir, somar, quando saíam da 4ª série. Eu acho que é um pouco diferente do que é feito hoje, né? Hoje a gente tem, acredito, um campo maior, né? Eu acho que, não que seja mais fraco, mas eu acho que a forma como o currículo ele é organizado hoje, ele não é pautado somente nesses pontos necessários. Até porque não considera que a criança na 4ª série ela tenha que ter esse domínio amplo para o mercado de trabalho, como eu acredito que seja naquele momento, né?
Acho que os professores, eu acho que batiam bastante nessa tecla, porque era uma necessidade social. Não sei se ficou claro o que eu quis pontuar. Eu acho que ficou a nossa própria instituição, ela nasce nesse contexto, né? E como aprendizes e artífices, então eu acho que essa perspectiva assim. Agora, mas tem outra coisa, Tiago, além disso. Quando o Saviani discute em outra obra a história da educação, a trajetória, ele vai falar da ampliação da educação. Né? Então, eu estou querendo dizer assim, era boa para quem essa quarta série naquele momento? Quem ia a essa escola? Quem tinha acesso a essa escola? Então, são questões também que acho que às vezes nós romantizamos demais o passado, né? E, assim, qual era a situação social da época e quem tinha acesso a essa escola? Que nós sabemos que eram poucos. Pouquíssimos. Então, Saviani vai discutir justamente isso. Olha, nós não podemos dizer que não avançamos. Avançamos. Temos que melhorar a qualidade, sim, mas avançamos em relação ao acesso. Temos muita coisa para melhorar, temos, mas para que não romantizemos, né, esse passado. Então, eu concordo com você. E agora, quando fala da singularidade no texto, ele está falando especificamente de seguir modismos, de adotar recursos não necessários e não pertinentes para o contexto regional, nacional, para aquele momento. É uma tendência muito grande a gente lançar mão de recursos, metodologias, teorias, outras, não que não seja possível, não que não seja pertinente, mas tem que ser pertinente, repito, para a realidade da escola. Então, aí que ele vai dizer, eu não preciso, para ter pertinência mundial, para ter importância universal, eu não preciso deixar essas singularidades, ao contrário. Eu vou trabalhar a partir dessa singularidade, sim, aí sim eu vou conseguir fortalecer. Então, ele está dizendo também, justamente, dessa tendência do próprio mercado, que muitas vezes vende um recurso como muito importante, até que a gente acaba acreditando que ele é fundamental, que sem ele não é possível. E quando, na verdade, às vezes, não é por aí. Então, é também nessa perspectiva, tá bom? Tiago, já que você trouxe um caso concreto, eu tenho me assustado, e aí Ingrid, que é uma estudiosa dessa matéria, eu tenho me assustado com o conhecimento fragmentado que nossos adolescentes e nossas crianças têm trabalhado nas escolas. Principalmente, e aí vou dar uma agulhadinha em Gisele, principalmente, por exemplo, na história. Às vezes eu vejo a gente falar de períodos ricos, relevantes, que repercutem aos nossos dias, em 6 a 8 páginas de um capítulo. Não diz nada. Não, impõe apenas ali uma organização de conceitos. E olhe lá. Nem isso, que conceito tem riqueza. Mas me assusta. Coisas que, por exemplo, nos meus tempos de escola, e aí os cabelos brancos já denunciam, quer dizer, eu estou falando de 30 anos atrás, de que eram 20, 30, 40, 50 páginas para se compreender. E hoje ali, diz ali, questões que... Isso tem me preocupado, isso tem me assustado. E aí é uma das questões que tem me aproximado da pedagogia histórico-crítica. Esse distanciamento dos fundamentos e esse distanciamento dos clássicos. Mas eu me sinto muito contemplado com o que você traz, Tiago. Obrigado. Agora é o Cristiano.
Ei, professores, boa tarde. Boa tarde, colegas. Eu queria retomar aí um pouquinho essa pedagogia aí do fazer, né, do aprender fazendo, que a Maria Clara trouxe, porque eu vejo, pelo que eu entendi aqui no texto, isso está muito associado a um pressuposto empirista antigo, né, de que essa construção do conhecimento está na relação do sujeito com o objeto, né? E aí é curioso, o texto traz aqui essa curiosidade, e isso pelo que eu entendi, está muito dentro aí do que o professor Décio falou, porque anteriormente a pedagogia, a primazia, né, a pedagogia boa era aquela dos intelectuais, né, aquela educação formal da academia, dos mestres, dos livros, e de repente a pedagogia boa passou a ser uma pedagogia que antes era marginalizada, que era associada aos artesãos, né, que era a da manufatura. E aí o texto traz que isso é curioso, porque é justamente no boom aí da Revolução Industrial. Então, aí quando o professor Décio fala que tudo isso está a favor do capitalismo, está provado aí na própria história, né? Que, na verdade, essa ideia antiga ela vai se vestindo, né, de roupas novas para ela se perpetuar, né? Essa ênfase, no caso, eu também, professora Ingrid, entendi o que você falou, né? A gente aprende fazendo, né? Eu também acredito nisso. Mas essa ênfase, pelo que eu entendi, né? Posso estar errado, vocês vão falar, essa ênfase está justamente nesse fato da gente perpetuar esse modelo, que é um modelo para favorecer o mercado de trabalho, o mercado capitalista, né? Onde nós vivemos. E isso está muito presente na música, e hoje e as pessoas associam isso com metodologias ativas de ensino e aprendizagem e falam que é uma renovação que os pedagogos trouxeram e tal. E aí eu leio um texto desse e vejo que isso está atrelado a uma concepção muito antiga e que está a serviço desse mercado, né? Então esse ponto foi o ponto que eu achei assim mais interessante. Aí quando a Maria Clara falou também, eu falei, por aí, é o que eu tinha para falar. Cristiano, lavou a minha alma agora. Eu fiquei pensando. Porque, assim... Eu sabia que você ia falar alguma coisa assim, Décio. Só vou fazer uma ressalva. Não são os pedagogos os caroneiros das metodologias ativas. Muito pelo contrário. Os caroneiros e os protagonistas das metodologias ativas estão lá estão assim nas áreas de ensino, no ensino da matemática, no ensino da língua portuguesa, no ensino da língua portuguesa nem tanto, mas ensino da matemática, ensino de química, ensino de física, não estou dizendo de todos, mas isso nasce lá, entendeu? Essa onda nasce lá, vamos dizer assim, estimulada pelo mercado. Agora, quando você traz aí a questão da música, você... Primeiro que, assim, eu entendi o que você colocou, mas eu penso numa pedagogia hegemônica e numa pedagogia contra-hegemônica. Porque, para falar de... Eu entendi o que você chama de boa e de ruim, mas... E também há de se compreender que o saber artesanal, o saber do artesanal, ele não é um saber menor. Assim como na música nós temos pianistas até um pouco menos, mas nós temos músicos que não conhecem uma pauta. Mas nós sabemos a importância dos saberes, dos conhecimentos historicamente construídos na música para que a gente possa perceber a música como ciência e como arte. Então, a sua fala, ela nos propõe a isso tudo. E é importante, está aí na música um bom exemplo de que forma
nós devemos utilizar a ITDIC para aprendizagem e para o ensino. Porque ela não substitui o conhecimento, ela não substitui o professor, ela não substitui o estudante. E outra, na verdade, na música, o conhecimento não está centrado no professor ou no estudante. E olha que o ensino tradicional da música, gente, é barra pesada. É ou não é, Cristiano? Sim, professor. Então, pede para sair todo dia no conservatório. Exatamente. Pede para sair. Entendeu? Então, beira, em alguns momentos, o assédio moral. Mas é construído ali na relação no todo. E é no todo e em todas as pessoas. Obrigado, Cristiano. Ingrid, fica à vontade aí para comentar. Eu só queria ressaltar que a problemática não está em nenhuma metodologia ou na utilização de quaisquer metodologias. Está no que o texto vai chamar de metodologista, ser metodologista. Perfeito. Então, a questão seria essa: usar a metodologia por conta de modismo, simplesmente, usar a serviço do mercado e não do desenvolvimento do aluno, do conhecimento, da interação, dessa atividade que o Vygotsky traz, né? Essa interação, essa atividade, se estar em atividade com outra pessoa e tal. Essa é a questão, não é a metodologia em si. Né? É a forma que nós a utilizamos. Conhecimento não é tutorial. Exato, não, de forma alguma. E aí, engraçado, você falou da área de didática, é muito comum, gente, de verdade. Eu dou aula de didática, o aluno quer a receita. Ingrid, mas qual é a receita? Não tem. A gente vai pensar, vai aprender isso e aquilo, e aí mas não tem a receita. E a gente quer a receita. Eu também queria. Se houvesse uma receita específica bonitinha, mas não tem receita. Tem que estudar e tem que ter um leque, né? E essa leitura que Maria Clara falou para conseguir dialogar. Eu vou conseguir dialogar se eu tiver esses fundamentos. Esses fundamentos são importantes. E Décio falou disso e também é pertinente. Estamos deixando muito de lado os fundamentos. E eles são importantes. Mas obrigada, Cristiana, é isso mesmo. Agora é a Caroline, que caiu algumas vezes, e depois a Ana Carolina. Oi, gente, boa tarde. Caí mesmo, acabei indo mais para o finalzinho, mas enfim. Eu fiz alguns apontamentos aqui no texto, só que aí os colegas já foram comentando. Então, eu vou falar lá do início do texto, onde o autor traz inicialmente ali uma reflexão sobre a falta de clareza dos professores sobre quem eles são. E o autor afirma que provavelmente o motivo é porque os professores não se preocupam em recuperar a sua historicidade, né? A historicidade das práticas escolares. E aí, lá na página 378... ele fala sobre uma forma histórica de organização do trabalho didático, né? Esse trabalho aí que envolve a relação professor-aluno em sala de aula. Acredito também que questões metodológicas, materiais didáticos, leitura, as próprias experiências de formação docente, né? E aí o autor afirma que essas informações caracterizam o formato histórico de cada tempo, produzindo a forma histórica tanto do professor quanto do aluno, né? Então, as experiências vivenciadas por todos esses atores presentes no espaço escolar, né, mais especificamente professor, aluno, definem a sua forma histórica. Mesmo em diferentes contextos históricos, é necessário, então, compreender a historicidade dessas práticas escolares para que a gente possa aí também compreender quem somos, né, como professores, e qual é o nosso papel, para onde queremos ir, e assim nos reconhecermos dentro dessa nossa historicidade. Beleza.
Até porque o conhecimento dessa historicidade vai permitir que você compreenda e que você consiga entender que o que parece novo está muito vinculado a uma perspectiva liberal, né, a uma escola nova. Então, estou querendo dizer assim, então isso é pertinente até para que tenhamos condições de fazer essas leituras. Então, foi relevante e, realmente, Gilberto ele chama atenção para isso, para essa necessidade do professor, de fato, conhecer esse percurso histórico da própria educação, que também, às vezes, desvalorizamos, né? Estudar a história da educação para quê? É pertinente, sim. Gisele, que é professora de história, sabe disso, né? Bem melhor do que eu. Eu preciso conhecer essa história para, de fato, entender, desvelar, né, os acontecimentos presentes, fazer planejamentos para o futuro e tudo mais. E aí, de uma certa forma, foi aquilo que Freire, no texto passado, chamou de ativismo. Quando o professor não age de acordo com aquilo que ele ensina. É preciso haver uma coerência entre o que se fala e o que se faz. Então, muito que revela a identidade do docente. É isso. Obrigado, Carol. Ana Carolina agora, não é isso? Isso. Boa tarde, professores. Eu vou só manter minha câmera desligada porque a minha internet hoje está oscilando muito. As telas estão todas fechadas aqui para mim. Para mim também está tudo fechado aqui, não estou vendo ninguém, Carol. Ai, professor. Deixa eu só falar. Indo até de encontro com o que Caroline estava falando, eu vou um pouco nessa linha, só que vai ser um pouco diferente da fala dela. Quando ele fala aqui que qualquer forma histórica de organização do trabalho didático envolve sistematicamente 3 aspectos, né? Eu vou pegar só esse da letra A, que fala assim: ela é sempre uma relação educativa que coloca frente a frente uma forma histórica de educador de um lado e uma forma histórica de educando de outro. Então, quando eu fiz essa leitura, isso daqui me chamou bastante atenção, porque há um conflito de gerações. Então, quando o professor ele está ali na sala de aula, ele tem uma geração diferente do aluno que está sentado assistindo, na maioria das vezes, né? Às vezes é comum, mas na maioria das vezes há uma diferença de geração e o professor precisa se atualizar constantemente para poder alcançar essa outra história desse educando, né? E aí, lá na frente, o autor vem trazendo, né, que os próprios estudiosos, eles dão mais ênfase ao objeto de investigação dos recursos didáticos do que propriamente que há uma deficiência, né, na análise, sem considerar a relação educativa e o espaço educativo correspondente, bem como as necessidades históricas que os determinam. Então, essa relação, quando o professor ele consegue, e até os estudiosos se focassem mais nesse todo contexto, certamente a gente não teria tanto essa questão que lá na frente fala de Comênios, né, dessa coisa engessada que a gente tem na educação, só focando naquilo dali, nos próprios recursos didáticos, mas tem todo um contexto, tem a questão histórica do professor, do aluno e também dos espaços educativos, que hoje é muito relativo, que não está preso, né? Ele faz até uma relação lá, quando era na Idade Média, que eram o educando e o educador se relacionavam em jardins, né? Não propriamente em escolas, e mais para frente que veio, e hoje a gente mesmo está estudando num espaço totalmente fora do padrão, né? Que é online. É isso, não sei se consegui fazer entender. Eu compreendi, sim, Carol. E engraçado que, ao reler o texto nesta manhã, isso me fez pensar um pouco. O quanto a gente
ignora o conhecimento, o conhecer o outro. Porque no meu modo de entender, o que se passa não é um choque de gerações, nem um conflito de gerações. É um desprezo geracional. A geração de ontem menospreza a de hoje. E, por sua vez, a de hoje menospreza a de ontem. Então, essa construção e essa distância, ela se dá um pouco, muito no sentido do que o Tiago trouxe, e que Ingrid destacou, dessa visão romântica, que em um certo ponto é uma visão romântica e perversa. Porque ela promove o ontem, não no sentido de valorar o ontem tão somente, mas também de diminuir e desconstruir o hoje. Então, isso é bem complexo. Inclusive, se eu não me engano, é na pedagogia do oprimido, em especial, em que Freire destaca que a questão não está no educador ser tradicional ou ser progressista, mas em si no seu comprometimento, no seu compromisso com o educar. E, por consequência, com o educando. Não existe compromisso com o educar que não esteja diretamente relacionado ao educando. Então, esse apontamento, esse trecho te tocou e me fez pensar um pouquinho nesse sentido hoje. Então, obrigado pela sua contribuição. Ingrid? Ingrid caiu? Não, travou. Eu apertava o microfone para abrir, ele não abria. Essa nova atualização do Meet está com essa dificuldade. Eu tenho percebido isso. Não é? Bom, mas eu acho que você já completou bem, né? Já dialogou bem com o que a Ana Carolina falou. Acho que é isso mesmo. Só para não ser redundante mesmo. Letícia? Oi, professor. Agora é a Luciana. Sim, obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu até me perdi um pouco em qual situação que eu ia falar, porque os colegas acabaram por se expressar também de uma forma que eu também pensei em me expressar. Mas, em especial, na página 382, onde o Gilberto fala da questão do manual didático. Eu vou ler um pedacinho só para vocês conseguirem entender. Ele se refere ao manual didático de forma que ele exclui todas as demais tecnologias que poderiam servir à veiculação de conteúdos didáticos na atividade de ensino. E ele ainda afirma que se a relação educativa a ele associada tornou-se anacrônica, quer dizer, tornou-se contrária, né? Precisa ser superada. Faz-se necessário afirmar categoricamente que isso é impossível, sem a superação dessa tecnologia que expressa a necessidade histórica de um tempo passado. Então, me debruçando sobre essa passagem de Gilberto, a gente faz uma relação, né? Faz uma analogia com todo esse processo de ensino no qual nós, enquanto educadores, estamos vivenciando. Esse manual didático, o próprio nome já reflete algo que não é coerente, porque o manual didático é algo pronto e acabado, igual a Ingrid já mencionou. E o professor, ele não pode se basear em algo pronto e acabado. Por quê? Na sua prática, ele está diante de pessoas que têm contextos históricos e culturais diferentes. Normalmente, quando um professor ele atua no ano letivo com a turma, um exemplo, segundo ano, no ano seguinte,
ele até tenta ficar com a turma do segundo ano, mas não porque ele vai trabalhar as mesmas concepções didáticas e pedagógicas com esses alunos, mas por ele já ter um material, mas esse material ele vai ter que ser flexível, ele não pode ser pronto e acabado, porque aqueles alunos ali não estão no mesmo ritmo dos alunos do ano anterior. Aí só queria frisar essa questão a questão anacrônica e a questão da tecnologia também, porque se a gente parar para analisar, igual os colegas já mencionaram, os professores também, a tecnologia ela não é um fator em si, mas ela depende da nossa conduta, né? Depende da nossa formação, depende de utilizar ela a favor do ensino. Eu só queria mencionar essa parte aqui que eu achei interessante, para poder não ser repetitivo com relação ao que os meus colegas já falaram anteriormente. Obrigado, Luciana. Ingrid? Vou parar de fechar o microfone, tá difícil abrir. Obrigada, Luciana. Depois eu quero comentar mais especificamente, mais para o finalzinho, sobre a didática, né, magna de Comênios. Mas é isso, Luciana. Quaisquer manuais, né, são ruins, na verdade. Serão sempre ruins, fechados, por melhores que sejam e por mais bem elaborados que sejam, porque os contextos são diferentes, são plurais. Então, se eu ficar restrita ao manual especificamente, vai ser ruim. Eu não sei quem, por exemplo, quem trabalha com inglês, né, em curso de inglês, e às vezes você tem, não é? Você tem aquilo muito fechado e você perde a oportunidade porque está engessado demais de trabalhar de outras formas, de trazer outros recursos, porque tem que seguir exatamente, religiosamente aquilo ali. Então, por melhor que seja o material, e aí eu falo dos sistemas que me assustam muito, por melhor que ele seja, ele vai ter o seu lado ruim de não poder dialogar com o contexto. Ingrid, não posso? Por que não posso? Eu estou na sala com meu aluno, por que eu não posso? Porque eu sou cobrada, porque eu tenho que cumprir aquele manual todinho, tenho que dar conta dele todinho. Então, e às vezes sem que ele tenha relevância para aquela determinada turma. Então... Que dirá o manual dos manuais na educação brasileira, que é BNCC. Nem se fale, ainda vamos chegar, mas nem se fale. Obrigado, Luciana. Agora é o Estevão. Olá, boa tarde. O recorte que eu trouxe foi no sentido da organização do trabalho didático, quando ele traz como segundo aspecto, que está conversando com o que a Ana Carolina apresentou mais cedo, né, que ele fala que é uma deficiência e nem deixa de ser relevante o estudo desses elementos que faz a mediação da relação educativa, porque quando é comum fazem análise dos recursos didáticos sem considerar a relação educativa e o espaço educativo correspondentes, bem como as necessidades históricas que os determinam. É para a gente pensar em cada parte que o mundo vai evoluindo, né? Fez pensar naquela época que os professores usavam a régua para educar as crianças e tudo mais. Até hoje, nessa parte que a lei já fala das habilidades e competências, que, como se fosse colocar as crianças todas com a mesma idade numa forminha, para todo mundo conseguir se desenvolver igual. E não é isso, né? Não parte desse ponto de vista que todos nós somos iguais na questão do desenvolvimento e tudo mais. Nós somos formas para que desenvolvamos da mesma maneira. E me vinha à cabeça em várias coisas, como o mito da caverna, a pedagogia do oprimido, na fala das pessoas. Oi? Foi o microfone de 10, eu acho. É o relógio aqui que falou aqui. Desculpa, Estevão. De nada. E isso também me fez coadunar com uma outra passagem do texto, que ele fala, que a Lidiane também já tinha até ressaltado, que cada época, concretamente, produz a relação educativa que lhe é peculiar. No momento, é aplicado aquilo que está sendo percebido naquele momento. Então, é muito importante saber utilizar os recursos didáticos da melhor maneira que vai fazer como se fosse uma exploração sensorial naquela pessoa. Porque, por exemplo, eu sou a minha tecnologia, eu chego na sala de aula, eu posso apresentar a melhor maneira sem recursos nenhum.
mas, se for o caso de utilizar também da melhor maneira, porque a tecnologia não faz nada sozinha, ela vai fazer o que eu fizer para ela fazer. Então, vai ter o meu jeito, vai ter a minha cara daquele modo que eu for usar a tecnologia. Exatamente isso, Estevam. É isso mesmo. Você que vai... Essa história de que nós não temos uma ação, uma responsabilidade, não temos uma relevância no espaço educativo não é real. Temos que ainda que ter consciência disso, né? Dessa nossa função e responsabilidade social. Então, temos sim. Eu vou falar duas coisinhas bem rápidas. Em relação à utilização do autor do termo deficiência no sentido pejorativo. Então, isso me incomoda. É uma discussão de raízes capacitistas, então precisa ser combatido. E outra coisa, Estevam, quando você falou eu sou a tecnologia, não tem jeito, você não precisa de dica nenhuma. Você não, já é o eu show. ia falar, não precisa nem falar isso, eu tenho certeza que sim. Mas é verdade, né? Você entregou a palavra de uma maneira bem... pejorativa, sim. Né? No sim, eu cheguei a marcar aqui também. Eu também. Se eu não falasse isso, não seria eu, gente. Não, tem que falar mesmo. Obrigado, Estevam. Próximo. Obrigada. Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. O comentário, pegando lá no que eu acho que foi a Maria que falou, do aprender fazendo novamente, até colaborando com a discussão de todos, no parte final, na página 20 do parágrafo, onde diz que, quando ele fala de como foi evoluindo a pedagogia, etc., ficava evidente o quanto eles ignoravam o movimento da história e as transformações sociais, né? Então, eu vim de um curso técnico, fiz engenharia e hoje ensino em um curso técnico também de automação industrial no IFE.